feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração nesta noite e fala com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus que já está aqui nesta noite. O que tem afligido o teu coração, o que tem deixado angustiada a sua alma nesta noite, porque o Senhor, Ele já está aqui. O Espírito Santo de Deus já está movendo o meu e o teu coração nesta noite. E a palavra do Senhor diz que Ele nunca desampara o Filho dEle. E nesta noite Ele está aqui com as mãos poderosas dEle, guiando a minha e a sua vida nesta noite, porque Ele é Deus. E Ele nos escolheu desde o ventre, desde a madre da nossa mãe. E muitas vezes nós não entendemos o propósito do Senhor, nós não entendemos o porquê, mas nós, nesta noite, nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor, os sonhos do Senhor sobre as nossas vidas. Às vezes nós pedimos os nossos sonhos, mas o Senhor, Ele quer concretizar na minha e na sua vida os sonhos dEle. Feche os seus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, eis aqui a tua amada igreja nesta noite. Papai querido, eis aqui cada coração, eis aqui o pensamento, eis aqui a tua amada igreja. Papai querido, apresento cada vida que está nos ouvindo da mesma forma. Papai querido, visita o coração, visita a mente, tira toda a preocupação, tira toda a angústia, tira tudo que não provém do Senhor nesta noite, tira todo esse cansaço, todo o enfado, toda a tristeza, em nome do Senhor Jesus. Mas que nesta hora, Senhor, o Senhor venha abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais da tua amada igreja. Papai querido, eu apresento o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha usá-lo poderosamente para falar com a amada igreja nesta noite. Papai querido, fala conosco através da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pega as vossas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para nos alimentarmos da palavra. Abram vossas Bíblias em Gênesis 3, do 1 ao 15. Gênesis 3. Amém? A palavra de Deus fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, e árvore desejável para dar alimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi.
E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vimos uma passagem muito conhecida por todos, o fruto proibido. Até as pessoas que não têm o conhecimento da palavra têm esse conhecimento dessa passagem. Aqui, nesse momento, mostra a nossa essência como ela é. Eva come do fruto, a qual Deus disse, ordenou que não pudesse comer. E naquele momento você vê, de todas as formas, não assumindo aquela responsabilidade de ter feito aquele ato, assim como nós. Você vê que a maioria das pessoas no mundo, quando comete determinadas situações, determinados crimes, nunca vão assumir aquilo que fizeram, porque está na nossa essência. Para que isso venha a ser trabalhado na nossa vida, precisamos do Espírito Santo de Deus. Para que esse Espírito venha entrar no nosso coração, precisamos crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Igual está escrito em João: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. A partir desse momento, Deus mostra para nós a transformação. Tudo isso teria que acontecer nas nossas vidas, porque para você valorizar o bem, você precisa conhecer o mal. Para você valorizar a paz, você precisa conhecer a guerra. Para você valorizar o que é escravidão, o que é liberdade, você tem que conhecer o que é escravidão. Uma coisa trabalha junto com a outra. Por isso, nesse momento, Deus permite que a serpente entre no jardim e manipule toda a situação para que Eva comesse daquele fruto, a qual no momento eles andavam para lá e para cá no jardim e nem davam importância para aquilo. Mas no momento que a serpente chega e começa a mostrar o brilho daquele fruto, toda a matéria daquele fruto, Eva começa a observar e começa a ter atração por aquilo, da coisa errada, da coisa do mundo, e no determinado momento alimenta. E aí fazemos aquela pergunta para nós: mas Deus não é ruim? Por que Deus permitiu que a serpente entrasse no jardim? Não, Deus não falou desde o começo que não podia comer daquele fruto? Deus não falou que para Adão que ele tinha que cuidar do jardim, que ele tinha que cuidar de tudo que estava lá dentro, vigiar no jardim? Deus é justiça, lembra disso. Ele deu a palavra para Adão e para Eva, e no momento que ele dá a palavra, que ele permite que a serpente entre, para trabalhar no nosso coração o verdadeiro valor que ele vai mostrar lá na frente, quando Jesus vem e faz toda a obra que ele tinha que fazer e morre na cruz para nos salvar. Amém? Em Lucas 4:1, a palavra de Deus fala assim, Lucas 4:1. Lucas 4. E a partir daquele momento que eles comem do fruto, eles perdem a visão espiritual e começam a ter a visão carnal. E agora nós vamos mostrar como que essa visão espiritual é restaurada em cada um de nós. Em Lucas 4:1, a palavra de Deus fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio. Aqui Jesus, sendo tentado pelo diabo,
que tentou Adão e Eva naquele momento, permitiu que tudo aquilo acontecesse nas nossas vidas, conhecendo as coisas ruins, porque o ser humano precisa de arrependimento. Uma pessoa sabe que não pode roubar, não pode matar, não pode fazer tudo isso, mas ela comete esses crimes, e mesmo sendo presa, quando ela sai da cadeia, continua fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque não há o verdadeiro arrependimento. Para ter mudança nas nossas vidas, precisamos de arrepender das nossas atitudes quando nós estávamos no mundo. Morrer para o mundo, nascer para Cristo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Para nos tornarmos espirituais, nós temos que andar com o Senhor Jesus. Como? Ouvindo a palavra, fazendo que o nosso entendimento cresça no nosso coração. Aqui Jesus Cristo, sendo homem como nós, e Deus, porque ele tinha as duas essências, ele era Deus e era homem, podia nos justificar aqui na terra e nos justificar lá no céu. A partir desse momento, Jesus, o diabo fala para ele: transforma essas pedras em pães. Você tem poder, você é filho de Deus, nada é impossível para você. E olha que lindo que nesse momento ele abre mão de ser Deus, por causa de mim, de você, e ao mesmo tempo nos ensina que essa palavra tem poder, e usando a palavra, ele consegue se defender daquilo que o maligno estava atacando ele. O mesmo não acontece no jardim. Por isso que o Espírito de Deus o coloca no deserto. Porque no deserto as coisas que o mundo oferecem lá não tem valor nenhum. Por isso nós temos que estar sempre firmados na palavra de Deus. Em Gênesis 4:8, a palavra de Deus fala assim, ó, Gênesis 4:8. Gênesis 4:8-16. Falou Caim, seu irmão, a Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldita és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: és maior a minha maldade, a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lança da face da terra, e de tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Mostrando que o povo do mundo, quando comete uma atrocidade, não tem arrependimento, tem medo de que aquilo venha acontecer na vida deles, igual Caim. Deus tinha avisado para Caim o que ia acontecer, que ele ia matar o seu irmão, mas mesmo assim ele faz todo um ato, vai e comete o pecado matando o seu irmão. A partir desse momento, o pai, Adão e Eva, a sua mãe, começam a perceber que nós sem Deus não podemos continuar vivendo, porque sem Deus nós somos maus, sem Deus nós somos pecaminosos, nós nunca queremos o bem das pessoas quando nós não temos Deus no nosso coração. E quando nós andamos com Jesus, ele fala: amar a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. A partir desse momento, Caim sai da presença de Deus. Deus começa a cuidar do povo que fazia a adoração verdadeira, essa mesma adoração que nós estamos aqui reunidos, saindo da nossa zona de conforto, dos nossos lares, para vir ouvir, para alimentar, para crescer, para ter entendimento. Para ter entendimento de alguma coisa, você precisa buscar para você, se alimentar disso, crescer espiritualmente. E a palavra de Deus fala que uma geração de Caim não adorava mais a Deus, não queria saber de Deus de maneira nenhuma mais. Mas existia um povo que estava valorizando a palavra, porque sabia que sem Deus nós somos malignos. Precisamos da palavra do Senhor para sermos transformados nos nossos corações. E tudo isso aqui vai até a chegada de Noé, lá na frente. Em 2 Reis 6, 8, 23, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis 6, 2 Reis 6, 8, 23.
E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem de nossos é pelo rei de Israel? E disse-lhe um de seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. A partir desse momento aqui, Eliseu era um grande profeta de Deus. Eliseu andou com Elias, aprendeu, teve porção dobrada, teve toda uma caminhada. A partir daquele momento que Eliseu anda com Elias, vendo tudo aquilo que ele estava fazendo, aprendendo, começa a se abrir a visão espiritual na vida desse grande homem de Deus. Porque assim é o verdadeiro sentido. A partir do momento que nós começamos a andar com Deus, o que a palavra de Deus fala? Deus quer homens e mulheres que adorem em espírito e em verdade. Quando nós passamos a ser espirituais, começamos a enxergar de maneira espiritual as coisas que Deus faz nas nossas vidas. Coisas que muitas pessoas, olhando de fora, vão falar: simplesmente tem sorte, tem isso, tem aquilo. Mas o povo de Deus não tem sorte, tem Deus nas nossas vidas. E é Ele que guia os nossos caminhos. Abre porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Ele cuida de nós, igual está lá em Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque nós andamos com Deus, verdadeiramente. E no versículo 15, o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Vejam só como é abrir a visão espiritual. Esse era o menino que andava com Eliseu, estava aprendendo os caminhos, estava aprendendo o verdadeiro sentido da palavra, andar com Deus na simplicidade, na humildade, ajudar o próximo, porque é assim que Deus opera nas nossas vidas e faz com que nós cresçamos. E quando ele vê aquele grande exército parado lá fora, ele fala: Senhor, o que nós faremos? E Eliseu falou: grande é o nosso exército. E olha só o que Eliseu faz. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Porque é assim que Ele faz nas nossas vidas. Milagres. Só vai ver milagres quem anda com Deus de verdade no coração. Não importa com o tempo é de Deus. E toda vez que você começar a andar nesse caminho, vai haver dificuldades, o mundo vai segurar você. Você lembra quando estava lá no Egito, quando o faraó fez toda aquela promessa e Deus falava para ele assim: liberta o meu povo, porque o povo estava na mão do faraó, era escravo dele. Para Deus levar, o faraó tinha que entregar nas mãos, falar: eu te entrego todo esse povo, porque Deus não invade o seu livre-arbítrio, Deus não te toma nada. Ele faz tudo nas regras, tudo certinho, na lei, na regra. Ele é a própria lei. E a partir do momento que o faraó entrega todo aquele povo, depois das 10 pragas, quando atinge os primogênitos, que eram seus filhos, aí o coração dói e ele fala: pode levar esse povo. Aí se você falar: mas Deus não é maldoso para fazer uma coisa dessa? Durante 400 anos esse povo foi escravo cativo do Egito. Olha a paciência que Deus teve na vida desse povo. 400 anos e no final estava matando os filhos que nasciam, os recém-nascidos. A partir daquele momento, Deus pega aquele povo e chega à beira-mar. E aí mostra a nossa essência do que somos nós verdadeiros.
que damos a palavra e depois nós voltamos atrás na palavra. Deus não. Deus não é o homem para mentir, nem filho do homem para que minta. E a partir daquele momento que o povo estava para atravessar, o faraó volta para cativar todo aquele povo. Mas agora ele tinha um problema. Por quê? Porque ele tinha dado a palavra para Deus que podia levar aquele povo. Aquele povo agora era povo de Deus. A partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos servos do Senhor Jesus. Ele é que começa a guiar as nossas vidas, igual o Senhor guiou aquele povo no deserto, mas Ele nos alimenta, Ele mata a nossa sede, Ele nos ensina a ser espirituais, Ele põe coragem no nosso coração para que nós continuemos enfrentando dificuldades e batalhas e crescendo de fé em fé, de glória em glória. Leva tempo, mas quanto mais tempo levar, mais você vai ficar grandão na palavra de Deus. Lembra disso? Aqui você vê Eliseu cercado por um exército e ao mesmo tempo fala com Deus, e Deus coloca um exército muito maior ao redor daquele povo e mostra para o seu servo: este é o Deus que nós servimos. E este mesmo Deus que Eliseu e o servo dele estão servindo aqui é o mesmo Deus que nós servimos aqui hoje. É o mesmo que entregou seu filho na cruz para que nós tivéssemos essa capacidade de perdoar os nossos pecados e nós pudermos chegar ao Senhor, receber o Espírito Santo dele nos nossos corações. Em Êxodo 3:1-5, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 3:1-5, Êxodo 3:1-5, Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou dele a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés já era um homem, desde criança, já era uma esperança para aquele povo no Egito. Quando um povo que está sendo cativo e as crianças estão sendo jogadas no rio para os crocodilos comerem, e de repente uma criança hebreia é colocada para o próprio faraó cuidar, quem tem o conhecimento de Deus sabe que algo está acontecendo ali naquele momento. E o povo sabia que aquele Moisés ia ser quem ia libertá-los. Mas existia o tempo certo na nossa vida, quando nós andamos com Deus. Quando nós passamos a andar com Deus, Deus é quem limita o nosso tempo, Ele expande o nosso tempo. O nosso tempo passa a ser o tempo de Deus, e a obra dele nós vamos fazendo à medida que Ele queira, da maneira que Ele queira. Quando Jesus andava com os seus discípulos, curando as pessoas, fazendo os milagres, quando as pessoas olharam Jesus no meio deles, achavam que Jesus é que era o servo. Se você notar, a maioria das pessoas que não tem o conhecimento de Deus, acha que Deus é que serve a gente. A pessoa nunca foi numa igreja, não conhece um capítulo da Bíblia, e quando alguma coisa tem um problema na sua casa, ele abre os braços, olha para o céu e fala: Deus me ajuda. E quer que Deus ajude daquela maneira. Mas não é assim que funciona. Quando você passa a andar nesse caminho, você descobre que você é que é servo do Senhor. É você que faz a obra para Deus, para que essa palavra continue cada vez mais avançando no tempo, para que pessoas sejam libertas e salvas. Foi assim na vida de Moisés, essa palavra avançou e foi chegando em Josué, avançou e foi chegando até em Mateus, e todos esses grandes homens que andaram com Deus. Moisés teve toda uma caminhada, cresceu, estudou nas faculdades, na faculdade do Egito, se torna uma pessoa culta. Mas para você receber Deus no seu coração, não importa o que você sabe.
Para você receber Deus no seu coração, você precisa de humildade. E aí Deus coloca Moisés no deserto, mais 40 anos da vida dele, e seu sogro começa a falar de Deus para ele, porque o sogro de Moisés, Jetro, era um sacerdote. A partir desse momento, Moisés começa a conhecer quem era Deus de verdade. E num determinado momento da vida dele, abre-se a visão espiritual, e ele enxerga uma sarça que queimava, mas não se consumia. E aí ele se aproxima, porque que coisa curiosa é essa? Nós estamos acostumados com a matéria, nós estamos acostumados com coisas palpáveis. Quando vem algo, um milagre na nossa vida, a gente chega e assusta. Por quê? Porque para você ver milagre, você precisa de andar com Deus. E nesse momento, Moisés já estava preparado para receber aquilo que Deus estava mostrando para ele. Deus se revela para Moisés. Ele consegue enxergar aquela sarça ardente. Era para ele ouvir aquela voz que saía de dentro. E a partir daquele momento, o Senhor o coloca para libertar aquele povo, porque agora era o momento de Deus na vida de Moisés. Assim como nós, o nosso momento de Deus já começou, e nós estamos aqui pregando para ganhar almas ao Senhor, não importando com o tempo, mas sim com a vontade de Deus, porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele vai trilhando os nossos caminhos, vai nos mostrando, continua que eu estou firme com vocês, não importa com as dificuldades, faz parte do aprendizado. É a dificuldade no povo crente que vai dando força cada vez mais nas nossas vidas. O crente firmado verdadeiramente na palavra não tem depressão, não tem tristeza. Pode até ter, mas ela vai durar uma noite, a alegria vai vir no amanhecer, porque nós confiamos de verdade no Senhor. Em 1 João, a palavra de Deus fala assim, em 1 João 2, a palavra de Deus fala assim, 1 João 2, 15 e 17. 1 João 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que maravilhoso, olha que coisa maravilhosa. O povo, para ser liberto do Egito, tiveram que passar os sangues nos umbrais da porta, mostrando que Jesus lá na frente, pode passar os umbrais, vou justificar esse povo aqui, porque lá na frente eu vou morrer por cada um deles, porque lá na frente eu vou morrer por cada um desse povo que tem fé no coração, e continua avançando onde muitos param, continua glorificando onde muitos ficam procrastinando, continuam com alegria no coração, porque sabe que Deus está andando com cada um de nós, no deserto, em qualquer dificuldade que possa ter, nós estamos andando e crescendo junto com o Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus. Concupiscência. Judas Iscariote andou com o Senhor Jesus Cristo, viu milagres. Quando Jesus estava sobre as águas, ele estava no barco. Quando Jesus manda Lázaro sair de dentro daquela caverna que já estava 4 dias morto, manda tirar a pedra, e o que é mais bonito, Jesus exalta, depois pede perdão, né? Fala com Deus, eu me exaltei para que o povo soubesse que eu estou contigo, com humildade, até nesses momentos. Judas estava lá, quando a irmã de Lázaro compra um nardo caríssimo para fazer um agrado ao Senhor Jesus Cristo, Judas estava lá e ainda fica falando mal. Por que você gastou o dinheiro, em vez de dar aos pobres, com perfume caro desse? E Jesus, com toda aquela alegria, acalma tudo, né? Porque Jesus acalma, a palavra de Deus é maravilhosa. E Judas se perde, porque estava preocupado com coisas monetárias, com coisas materiais.
e nem percebeu que ao lado dele estava o Filho do Criador dos céus e da terra, fazendo as coisas mais lindas. Às vezes nós também nos perdemos um pouco da realidade que é a palavra de Deus. Mas quando nós temos a fé no nosso coração, o Senhor vem e traz a gente de volta, igual Ele fez na vida de Pedro e de todos os discípulos quando fugiram. Ele está sempre no meio de nós, em todos os momentos das nossas vidas, em todas as nossas alegrias e tristezas e dificuldades. E a gente continua avançando no meio da palavra. Em Lucas 4:5, a palavra de Deus fala assim, Lucas 4:5. E o diabo, levantando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Olha o que é que Jesus faz por mim e por você aqui nesse momento. Um Deus abriu mão de ser Deus, quando o diabo manda ele transformar pedras em pães. E nesse momento que ele se torna homem, se humilha. E aí o diabo oferece tudo que Deus tinha dado para ele, tudo que ele tinha conquistado através do jardim, quando faz com que o homem come do alimento do bem e do mal. E aí ele oferece todo o poder e toda a glória. Você sabe o que é todo o poder e toda a glória? É isso que os homens se matam para conseguir. Nos governos, em tudo isso, dinheiro, tudo isso. E aí quando faz tudo isso, esquece de quê? De amar o próximo, de cuidar das pessoas. Porque é assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele levanta você lá em cima, para quando você estiver lá em cima, você descer lá embaixo e pegar aqueles pequeninos e trazer com você para cima também. É assim que Deus faz no meio de nós. Esse amor que Ele nos mostra, a qual nós nunca conheceríamos se Jesus não tivesse se entregado lá na cruz. O mundo antes disso e depois disso continua sendo guerras e mais guerras, mortes e mais mortes. Mas agora existe um sentido para nós. Amor verdadeiro. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele se agrada, e quando Ele se agrada, Ele anda conosco. Existe algo mais maravilhoso do que Deus andar junto com você e comigo e com cada um de nós? O verdadeiro sentido do crente firmado na palavra é a presença de Deus nas nossas vidas. Igual Moisés, se não me falha a memória, Êxodo 33, quando Deus fala que não ia com aquele povo, Moisés fala: se o Senhor não for, nós também não vamos. Porque o sentido de nós estarmos aqui no deserto, o sentido de nós sermos o povo de Deus, é nós andarmos com Deus. O sentido nosso aqui, o verdadeiro sentido é receber o Espírito de Deus dentro de nós e caminharmos com Ele, ganhando almas. É fácil? Não. Você vê que Judas já escorregou na maionese, já ficou para trás, mas teve muitos que continuaram trazendo essa obra até aqui onde nós estamos pregando. Estamos quase terminando. Em Atos 9, a palavra de Deus fala assim, Atos 9:17, Atos 9:17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Visão espiritual. Saulo perseguia a igreja do Senhor. Quando o diácono Estevão foi morto, as roupas foram jogadas aos pés de um Saulo de Tarso. Mas antes de Estevão ser morto, ele pregou a palavra. Por isso que é importante nós continuarmos pregando a palavra, não importando com tempo, com quantidade, com nada. Sempre estamos aqui pregando a palavra do Senhor. E a palavra de Deus fala que a palavra nunca volta vazia. Às vezes o coração não abre agora, mas abre lá na frente. Quando Saulo de Tarso ouve o diácono Estevão pregar a palavra, o coração dele abriu um pouquinho, ele nem consegue perceber.
Quando ele sai para perseguir um povo na estrada de Damasco, o Senhor Jesus entra dentro. Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem é, Senhor? Eu, Jesus, a quem tu persegues. E aí uma reviravolta acontece na vida de Saulo, porque creu na palavra, porque teve essa rica oportunidade, qual nós estamos tendo aqui. Oportunidade essa única nas nossas vidas, porque só tem dois caminhos, o céu e o inferno, não existe um terceiro caminho. Então, quando nós temos essa oportunidade, temos que agarrar com todas as forças, igual Paulo agarrou, igual os discípulos, Mateus, João, todos eles também, e continuar levando esse evangelho para que mais pessoas venham se render e andar também nesses caminhos, trabalhar o coração, porque você vê o coração de Paulo antes era um coração perseguidor e depois ele se torna perseguido, porque essa é a vontade de Deus. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. E Paulo passa a fazer parte dos grandes apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e escreve esses grandes livros, ao qual nós estamos aprendendo até os dias de hoje, aprendendo e passando para as pessoas que não têm o conhecimento. E para finalizar, em Lucas 18:35, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto com a mim, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então chamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O milagre só aconteceu na vida desse cego porque ele gritou sem parar. Ele correu atrás, o mesmo que nós estamos fazendo aqui. E depois que ele recebe essa bênção na vida dele, ele continua seguindo o Senhor Jesus. Isso nos dá sentido nas nossas vidas, porque nos dá força. Porque se um cego sentado à beira do caminho teve a coragem de gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, nós também temos essa coragem. Nós também temos essa fé no coração. Se aconteceu na vida dele de receber o milagre, nós também podemos receber, porque também somos o mesmo povo. Basta que a gente continue caminhando e crescendo cada vez mais, e Jesus nos dá essa visão espiritual, para que nós possamos enxergar aquilo que de melhor Deus tem nas nossas vidas. Foi assim na vida de Saulo, quando Ananias orou e as camas dos seus olhos caíram, e ele enxergou o verdadeiro sentido do evangelho nas nossas vidas. E assim na vida de todos esses grandes homens, Elias, Eliseu, Jesus estava também naquela sarça ardente, quando Moisés chega lá perto e fala para ele: você e nós e eu vamos para libertar aquele povo da escravidão. E ele continuará libertando todos nós que temos fé no nosso coração e nos dispomos a andar nesse caminho, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continue transformando e nos guiando, para que nós nos tornamos firmes na palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos levantar nossas mãos para o céu, né? Para o alto, de onde vem o nosso socorro.
Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos por este momento na tua presença e unimos a nossa fé, ó Pai, e apresentamos diante de ti cada petição da tua igreja. Apresentamos também os irmãos que não puderam vir nesta noite, que o Senhor venha alcançá-los, ó Pai, da mesma forma e na mesma medida. Papai querido, nós apresentamos a semana que se inicia diante do teu altar. Nós apresentamos os nossos locais de trabalho. Desde já, ó Pai, o Senhor venha visitar cada local nesta noite, destronando, ó Pai, tudo que não provém do Senhor, toda inveja, toda palavra contrária, toda arma, toda ferramenta preparada contra as nossas vidas, que o Senhor venha lançar por terra, em nome do Senhor Jesus, mas que a capacitação do Senhor, que a unção do Senhor venha estar conosco, ó Pai, e onde nós plantarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das suas mãos santas e poderosas, guardando do homem sanguinário, do homem fraudulento, do acidente, e que a paz do Senhor e o refrigério do Senhor e o fortalecimento do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.